Isaías 40 diz assim: voz do que clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis que aqui está o vosso Deus. Eis que aqui está o vosso Deus. Eu vim anunciar a salvação, a mensagem do Evangelho, as boas novas, uma boa notícia. E a mensagem do Evangelho que Deus tem para a humanidade se encontra em Atos 17:30. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo vai falar em Romanos: cada um dará conta de si mesmo. Hebreus 4:13 também diz que aos olhos de Deus todos os homens estão nus, patentes, não há nada encoberto. Deus irá dar conta de tudo que o homem faz, seja bem ou seja mal. Então o texto que eu li, escrito por Lucas, mas é o apóstolo Paulo dizendo que Deus tem uma mensagem para a humanidade, e é só uma. A mensagem é só uma, é a todos os homens, em todo lugar. A mensagem é que se arrependam, que venham consertar a vida com Deus, que venham abandonar o pecado e passar a obedecer os mandamentos do Senhor. A mensagem é para todos os homens, para os brasileiros, para tu que és mexicano, colombiano, chileno, para os americanos, os japoneses, em qualquer lugar do planeta Terra. E a mensagem do Evangelho é a mesma. A palavra de Deus subsiste eternamente. O homem passa, geração vai, geração vem, mas a palavra de Deus continua a mesma. E aqui o texto que eu li, que Deus anuncia agora o arrependimento. Ele não anuncia para amanhã, Ele não anuncia daqui a alguns anos, Ele não vai esperar a hora que você arrumar um emprego, a hora que você terminar a faculdade, a hora que você se casar. A mensagem do Evangelho é para agora, porque se você não se arrepender, a Bíblia diz que você está condenado ao inferno. Se você não colocar a sua fé em Jesus Cristo, você será lançado no lago que arde enxofre e fogo. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Serão lançados no inferno Satanás e seus anjos, os crentes desviados e os falsos profetas, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Por isso é necessário você se arrepender. A Bíblia fala que o diabo, Jesus falando na parábola do semeador, após a palavra semeada, vem as aves e comem. Jesus diz que as aves é o diabo vem e arranca a palavra do seu coração, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Satanás tem travado uma guerra violenta contra o reino de Deus, para que o homem não venha conhecer a verdade, porque ele sabe que será lançado no inferno. Então ele buscará levar o máximo de pessoas possíveis. Isaías 14 diz assim, ou Isaías 7:14: tu que debilitavas as nações, que dizia no teu coração: subirei ao céu,
acima das estrelas e sereis semelhantes ao Altíssimo. O diabo queria ser semelhante ao homem, mas só Deus disse para o homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus falou que Deus criou o homem macho e fêmea. Então é necessário você se arrepender para voltar ao estado natural que Deus criou, o homem puro, inocente e com a sabedoria de Deus, produzir o temor do Senhor. Para isso você tem que largar as más obras, deixar de ser cachaceiro, deixar de ir para balada, deixar de ficar vendo pornografia, se masturbando, deixar de cometer adultério, deixar de ser bandido, trambiqueiro, homossexual, transgênero, gay, seja lá o que você for. Você tem que se conformar à imagem de Jesus Cristo, se parecer com Deus. E a mensagem do Evangelho é essa: que o homem venha consertar sua vida diante dele. Tem um salmo que diz assim: Deus é um juiz justo. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Se o homem não se converter, não largar a idolatria, não largar os santos da Igreja Católica, não largar Maria, né? Todo aquele que considera que Maria é uma intercessora, mãe de Deus, está seguindo uma doutrina de demônio, porque Deus não tem mãe, e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Para você se aproximar de Deus, você tem que se arrepender, largar suas más obras, largar os seus conceitos, os seus princípios que os seus pais ensinaram, o que a sua religião ensinou, e se conformar a este livro. Jesus disse em João 5,24: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o versículo seguinte, Jesus diz: em verdade vos digo, que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos são as pessoas que vivem no pecado, são as pessoas que não querem conhecer a Deus, são os idólatras, os feiticeiros, os seguidores de Maria, de Maomé, de Buda, os que invocam os mortos a favor dos vivos. Esses são os mortos, são aqueles que buscam só viver para as coisas deste mundo, viver para as coisas terrenas, cuidam de tudo, cuidam com quem irá se casar, com quem vai constituir uma família, que carro vai comprar, que emprego vai entrar, busca se apresentar a qualquer pessoa, a emprego, se prepara para a faculdade. Mas e para Deus? Como você vai se apresentar diante de Deus? O que você vai oferecer a Ele? A Bíblia fala que um homem que juntou muito dinheiro, Jesus falou numa parábola, que ele fez um celeiro e colocou toda a riqueza dele no celeiro. Jesus disse que esse homem era um louco, porque um dia pedirão a alma dele, e ele não iria ter o que oferecer em troca da sua alma. Então é necessário que você se arrependa, porque você não tem o que oferecer a Deus. A Bíblia fala em Romanos 3,23: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que maldita é a terra por causa dos moradores. A terra está maldita na casa daqueles que não seguem a Deus, não seguem o Senhor Jesus Cristo. A maldição habita. Deus virou o rosto, Deus não ouve as suas orações, Deus não aceita o seu sacrifício se você se desviar os ouvidos da lei. É necessário que você creia que Deus Pai enviou Deus Filho, e Ele se encarnou como um homem para que pudesse salvar eu e você dos nossos pecados. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porquanto as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Em João 5 fala que Jesus levantou um paralítico. E logo depois dele ter levantado o paralítico, ter feito o bem a um homem, diz que ele fez isso no dia de sábado. Em João 5,16 diz assim, que os fariseus, por essa causa, perseguiam Jesus e buscavam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus disse para eles, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia ser Deus, seu próprio Pai. Então eles queriam matar Jesus, eles rejeitaram a luz. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas o povo quis continuar nas trevas. Naquela época, Jesus tentou salvar todas as pessoas. Os cachaceiros, as prostitutas, os idólatras, os assassinos, os pedófilos, todos. E até ele tentou salvar os hipócritas, que a Bíblia deixa bem claro, duas classes de pessoas que dificilmente entrarão no reino dos céus. Primeiro, os hipócritas. A Bíblia fala em João 5, que vós mandastes a João, enviaram a João os seus sacerdotes e levitas para testarem. Eles quiseram brincar com João por um pouco de tempo. Mas Jesus disse, eu tenho o maior testemunho de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas mesmas obras testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Jesus falando. E olha o que Jesus diz para os hipócritas. Vós nunca ouvistes a Deus. Vós nunca vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. E não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Já viu as igrejas de hoje? Todas as igrejas de hoje aceitam qualquer um que vem ao seu nome. Preparam multidões para receber o homem. Preparam edifícios enormes, salões, templos, megatemplos para receber o homem que vem no nome dele, não no nome de Deus. E Jesus disse em João 5, a partir do versículo 40, como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros? Eu não recebo a glória dos homens, Jesus disse. Então os hipócritas não conseguirão entrar no reino de Deus, porque eles honram uns aos outros. Eles amontoam para si doutores, conforme as próprias cobiças deles. E eles desviam os ouvidos da verdade, para falar só aquilo que agrada. Hoje você vai na igreja, ninguém confronta pecado, ninguém prega que você deve ter uma vida reta diante de Deus, ninguém dá valor a seguir as escrituras, a amar a Bíblia, mas não, só pregam riqueza, prosperidade, vida boa aqui na terra. Honram uns aos outros, aplausos, juntam multidões, mas não tem o amor de Deus. Jesus falou para eles em João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que de mim falam, dizem que eu sou. Você quer conhecer Jesus? Conheça Jesus conforme a Bíblia. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Só Ele pode libertar o homem do pecado. Só Ele pode libertar o homem da pornografia. Só Ele pode libertar o homem de seguir esses ídolos desse mundo, de largar a novela, futebol, de deixar de ser seguidor da Anitta. Só Jesus Cristo arranca o mal do homem. O homem pode entrar na igreja, mudar a aparência, comprar milhões de Bíblias de estudo, pode frequentar seminários teológicos, frequentar cruzadas, mas isso nada muda o homem.
Deus fala que o povo é erva, é uma planta que é cortada e não existe mais. A única coisa que muda é o conhecimento da verdade. João 1:29, João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode tirar o pecado do homem não é papa, não é pastor, não é Maria, não é nenhum morto que se reencarna, que vem falar por um espírito de um morto, não é bispo, não é pastor, nem teólogo. O único que tira o pecado do homem é Jesus Cristo, porque só Ele morreu na cruz, só Ele foi perfeito. Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Ninguém recebeu autoridade para salvar outra pessoa, ninguém recebeu autoridade para perdoar os pecados. Doutrina de demônio. Se você vai na igreja católica para confessar pecado ao homem, não serve para nada, ele só está descobrindo seus segredos. Você só deve confessar a Jesus Cristo através da oração. Jesus falou em Mateus: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Pai, e Ele vê o que está em oculto e te recompensará publicamente. Os hipócritas, os religiosos que Jesus mais combateu, eles buscavam as honras dos homens, buscavam fazer as coisas para Deus, para se aparecer. Oravam em praças públicas, subiam no telhado, faziam largas orações, entravam na casa dos necessitados, dos pobres, dos oprimidos, das viúvas, com pretexto de largas orações, para devorar as casas. E hoje é o que há na igreja. Há muitos enganadores que têm entrado no mundo. Jesus falou em Mateus 24:11: porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Virarão massa de manobra. O povo não conhece a Deus, e os falsos profetas não têm vontade, não querem ensinar a palavra de Deus. Jesus passava por todas as aldeias e cidades, quando ele estava como homem aqui na terra, ensinando. Vai hoje nas igrejas aqui, é só doutrina e mandamento de homem. Jesus falou: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honra ensinando doutrinas e preceitos de homens que perecem pelo uso. Só tem regra, código, momentos rituais que você tem que seguir, mas nada disso leva você para o céu. É só se você se arrepender, mudar o seu coração, porque o coração do homem é perverso. Jeremias 17:9 diz: enganoso e perverso é o coração, quem o conhecerá? Só Deus pode dar um coração novo ao homem. No livro do profeta Ezequiel, a Bíblia fala que se a pessoa se arrepender, Deus colocaria o espírito dele dentro da pessoa, arrancaria o coração de pedra e colocaria um coração novo, um coração de carne. Não é psicólogo que te dá um novo coração, não é psiquiatra, não é terapeuta, não é clínica de recuperação. Não existe um homem recuperar a maldade do outro homem. Como que você vai solucionar o problema do mal? Até os psicopatas, os sociopatas, os malignos, os perversos, podem ter um novo coração, se eles se arrependerem de seus pecados. Mas os hipócritas não querem ensinar a palavra de Deus, porque não é vantajoso. Eles perderão pessoas, porque se as pessoas que estão nessas sinagogas de Satanás, nesses mega templos feitos para honrar o diabo, elas lessem a palavra de Deus, as igrejas se esvaziariam, não suportariam. É o conhecimento da verdade, é você conhecer sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus testifica quem Jesus é. Jesus falou em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe todos os caminhos levam a Deus. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Isso é doutrina de demônio. É só a fé em Jesus Cristo. Quem nele
crê não é condenado. Se você não crê em Jesus Cristo, Deus lançará você, arremessará você como uma bola de basquete no lago de fogo. Estarão lá sofrendo eternamente. Estarão lá no inferno consciente. Saberão que de lá não vão poder sair. Isso o homem não quer nem saber. Só pensam nas coisas aqui da terra. A Bíblia fala que os sinais dos fins dos tempos, Jesus falou em Lucas 17. Olha como seria a geração que não se arrependeram dos seus pecados. A geração que iria para o inferno. Como estaria a geração nos últimos dias? Jesus falou em Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Bateria tá fraca. Havia uma depravação total. Bateria tá fraca. Bateria tá fraca. Bateria tá fraca. Termina logo. Havia uma depravação total na época de Noé. Os homens não queriam conhecer a Deus. E Deus disse para Noé fazer uma arca, porque ele iria mandar juízo sobre a terra. E Noé creu, pela fé ele fez a arca. A arca representava Jesus Cristo. E os homens zombaram, não quiseram ouvir o evangelho. E Noé e sua família entrou na arca, a porta se fechou e o dilúvio veio e matou toda a humanidade. Deus matou todo mundo. Depois aconteceu novamente, nos dias de Ló. Havia Sodoma e Gomorra, cheio de homossexuais, cheio de transgêneros naquela geração, naquela cidade, cheios de pessoas que aprovavam o aborto, cheios de feministas. E Deus enviou fogo e enxofre naquela cidade. E o mundo foi destruído. Aquelas cidades todos pereceram. E hoje Deus anuncia: se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. João 11:25, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus pode libertar você da aflição, da angústia que você está sofrendo, da depressão. Basta você entregar sua vida a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus abençoe a todos.